Boa tarde a todos. Novamente, vamos dar continuidade à nossa 19ª sessão virtual de julgamento, que nós demos uma breve parada. Nós vamos para o nosso último processo do dia. É o processo de recurso 1.2807/2018, auto-infração 2018-02-071. Ele tem como recorrente Rota 9, Transporte e Logística Limitada, e recorrido cela de julgamento. Essa auto-infração foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria processual tributária se manifesta pela procedência. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Michel. Sem áudio, doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, renovando os cumprimentos. Senhor presidente, o auto-infração imputa à autuada a conduta de promover saída de mercadorias com documento já utilizado em operação anterior, isso no ano de 2008. Ele sugere a penalidade do 123.3F e informa que no dia 16 de fevereiro de 2018, lá no posto fiscal de Aracati, conforme a ação fiscal de folhas 9, o autuado adentrou o Estado transportando mercadorias, que consta no certificado de guarda de folhas 4, acompanhado da nota fiscal 21643, que está aí as folhas 5. Ocorre que já consta no sistema Citran a entrada dessas mercadorias no estado do Ceará, cobertado pela mesma nota fiscal, como prova outra ação de trânsito, que está dessa vez as folhas 8, no dia 7 de fevereiro de 2018, pelo posto fiscal de Monte Alegre, ou seja, no dia 16 de fevereiro a mercadoria estava passando pelo posto fiscal de Aracati, e no dia 7, consta no Citran, que no dia 7 de fevereiro essa mesma nota fiscal entrou no estado do Ceará por outro posto, no posto fiscal de Monte Alegre. Tempestivamente, a autuada apresentou defesa, informando que a mercadoria saiu de Jaguariúna com o manifesto de mercadoria número 25, com 4 notas fiscais. 2 notas fiscais, todas para a mesma empresa, mais 2 para a filial da empresa em Juazeiro, 2 para outra filial em Caucaia. Então, essas 4 notas fiscais, a respectiva mercadoria, saíram de Jaguariúna para João Pessoa, na Paraíba, porque em João Pessoa é a sede onde eles fazem a paletização dessa mercadoria. Uma vez paletizada, a mercadoria foi para Juazeiro e foi para Caucaia. Segundo o impugnante, esse manifesto 25, de Jaguariúna para João Pessoa, ele foi encerrado no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 6 de fevereiro. Está aí o documento das folhas 48. Isso é importante, gente. Isso aqui vai ser o ponto nodal da solução da questão. Então, segundo o contribuinte, no dia 6 de fevereiro, o manifesto das 4 notas, que envolvia 4 notas fiscais para o Ceará, foi encerrado porque a mercadoria não veio para o Ceará. A mercadoria foi para João Pessoa para ser paletizada. Quando chegou em João Pessoa, foi encerrado o manifesto. Foi emitido 2 outros manifestos, segundo a impugnante. Um manifesto com 2 notas fiscais foi encaminhado para Juazeiro do Norte e entrou, segundo o impugnante, no dia 7 de fevereiro, pelo posto fiscal de Monte Alegre, no estado do Ceará, indo para Juazeiro. O outro manifesto foi para Caucaia e entrou pelo posto fiscal do Aracati no dia 16. Segundo a impugnante, houve um equívoco por parte da administração tributária do estado do Ceará. Qual seja, em vez de considerar o novo manifesto que representaria o transporte das 2 notas fiscais de João Pessoa para Juazeiro do Norte, a administração tributária considerou o manifesto que já havia, inclusive, sido encerrado.
que trazia as notas fiscais de Jaguariúna para João Pessoa, mas como nas notas fiscais está dizendo que ele é para Juazeiro e para Caucaia, o sistema da Cefaz pegou essa nota fiscal. Cabe aqui uma explicação. Como é que funciona hoje o Citran? Quando é emitida uma nota fiscal de alguma empresa fora do Ceará para alguma empresa no estado do Ceará, o sistema Citran captura essa nota e abre uma ação fiscal. Ele já abre uma ação fiscal. Então, quando esse manifesto de número 25, que era saindo de João Pessoa, de Jaguariúna, indo para João Pessoa, como a nota fiscal dizia que o destinatário era Juazeiro do Norte e Caucaia, o sistema Citran automaticamente abriu uma ação de trânsito. E aí o que acontece? Segundo o contribuinte, e eu já adianto aqui que ele tem razão, segundo o contribuinte, a administração tributária se equivocou. Em vez de desconsiderar esse manifesto de carga que fazia o transporte de Jaguariúna para João Pessoa, mas as notas fiscais, repito, faziam referência a Caucaia e Juazeiro do Norte, em vez de desconsiderar isso, ele desconsiderou o manifesto de João Pessoa para Juazeiro. Quando a mercadoria chegou lá no posto fiscal de Monte Alegre, existiam duas ações fiscais abertas. Uma com o manifesto de Jaguariúna, outra com o manifesto de João Pessoa. E o mais antigo era o de Jaguariúna. E o fiscal homologou o de Jaguariúna e não homologou, cancelou o de João Pessoa. Mas veja bem, o de João Pessoa vinham só 2 notas. O de Jaguariúna vinham 4. Eu não falei que lá em João Pessoa foi desmembrado? Então, quando foi homologado no posto fiscal de Monte Alegre o manifesto de Jaguariúna, foram homologadas as 4 notas fiscais. Por isso que as outras 2 que iam para Caucaia, quando entrou lá por Aracati, deu que a mercadoria já tinha entrado, mas na realidade não entrou. O ponto nodal que fez eu ficar com a pulga atrás da orelha foi justamente o documento da empresa mostrando que havia sido dado baixa, inclusive com o número do protocolo, nesse manifesto, um dia antes da mercadoria adentrar por Monte Alegre. Poxa, se está cancelado, já é encerrado, perdão, o manifesto de carga, como é que ele é homologado no dia seguinte? Aí eu entrei em contato com o pessoal do Cefit. E o pessoal do Cefit confirmou que realmente a gente cometeu um equívoco. Como é que a gente consegue confirmar isso? Se a gente olhar a ação fiscal que está aí, as folhas 8, que é as folhas 9, perdão, que é lá de Monte Alegre, perdão, folhas 8, que é lá de Monte Alegre, se a gente olhar, a gente vai ver que a data de abertura da ação fiscal foi dia 1º de fevereiro de 2018. E a data de homologação não foi. Por que eu quero o dia 1º? O dia 1º é a data que foi emitida a nota fiscal lá em Jaguariúna, que eu não expliquei para os senhores e para as senhoras que o Citran, ele captura a nota fiscal destinada ao Ceará e já abre uma ação fiscal. A ação fiscal fica aberta lá no sistema. Então, o que aconteceu foi um equívoco, ao meu entender, houve um equívoco por parte da administração tributária do Estado do Ceará, ao ter homologado o conhecimento o manifesto vindo de Jaguariúna, quando deveria ter homologado o manifesto que vinha de João Pessoa. E aí sim teria dado entrada no Estado só de 2 notas, e as outras 2 notas teriam entrado livremente lá por Aracati uma semana depois. É o relato. Na realidade, senhor presidente, ainda deve constar que o julgamento foi pela procedência, o parecerista foi pela procedência, mas passou desapercebido por eles desse fato que eu chamei a atenção. É o relato, senhor presidente.
Obrigado, doutor Michel. Já foi um relato quase como um voto já. Doutor Rafael, bem, facilita muito o procurador. Facilita, presidente, mas renovo meus cumprimentos a todos. Mas veja bem, presidente, depois de todas as diligências realizadas pelo conselheiro Michel, ficou muito fácil entender que a acusação merece a improcedência. Mas se a gente for analisar desde o auto de infração, o que a gente observa é que a prova é indiciária, né? Porque, como já foi dito pelo conselheiro Michel, o auto de infração, a acusação não restou sequer comprovada e cesseou o direito de defesa do recorrente. Porque se você for analisar, de acordo com o relato do conselheiro Michel, os sistemas da Cefaz, ele já automaticamente, processo mecanizado, ele já abre um processo de entrada dessas notas já com a simples emissão, né? Mas precisa ser homologado, né? Doutor Rafael, quando se pode julgar pela improcedência, a gente nem cita essa parte de nulidade, não, só para a gente... E aí... Eu entendo pelos dois, é nulo e é improcedente. Um indeniza 30, um indeniza 20. Verdade. Bom, desculpe aí, doutor Rafael, também. Terminou, doutor Rafael? Encerrado, presidente. Pronto, vamos para debates. Alguém quer debater? Pronto, então vamos para a votação. Dúvida para... pelo que eu entendi, né, Michel, parece que o CITRAN, ele é homologado pelo o manifesto, não é só pela simples emissão da nota, não. É quando passa aquele manifesto no posto, vamos dizer, teve 4 notas, né? A homologação parece que é pelo manifesto, não é pela simples emissão da nota. Pelo menos já me disseram isso, eu não tenho certeza. Eu estou achando que é pelo manifesto, não é pela nota em si, só a nota, sabe? Tá. Pelo que eu já ouvi falar. O equívoco da gente na administração tributária, né, já que nós fazemos parte da administração tributária, foi no sentido de que tinham 2 manifestos lá com a mesma nota fiscal. Era para ter sido homologado um e não homologado o outro. E, infelizmente, a pessoa que estava lá se equivocou e inverteu aí a... Mas o primeiro tinha 4 notas destinadas ao Ceará? Tinha? Era. Então, provavelmente, as outras 2 homologaram o manifesto. Aí, talvez, teria que ter um processo de excluir o que não entrou, né? As notas que não entrou. Pois Estado de Ceará, naquele momento, né? Quando as primeiras 2 notas saíram de João Pessoa, porque chegaram 4 notas em João Pessoa, saíram 2, depois 2. Certo. Quando saíram as primeiras 2, foi emitido um novo manifesto. Então, quando chegou lá em Monte Alegre, tinha a mesma mercado para 2 notas fiscais, tinham 2 processos. As 2 ações fiscais abertas. Era para ter encerrado uma e homologado a outra. E foi encerrado a outra e homologada a uma. A conclusão que se chega é que os autos de infração de trânsito, de reutilização de documento fiscal, os que a gente viu até agora, eles estão, até agora, os contribuintes conseguem comprovar que houve 2 registros equivocados, então a gente tem que ter muito cuidado nesse processo aí. Esse processo de reutilização, porque está se vendo que é recorrente os equívocos dessa natureza, né? É até bom a gente dar um feedback para o trans, né, para só fazer um tipo de autuação dessa quando tiver a certeza absoluta, né, que houve realmente a reutilização, e não 2 registros, né? Não, mas a pessoa lá que é o autuante, ele não tinha dúvida, não, estava no sistema. O problema é que quem alimentou o sistema é que alimentou equivocadamente, né? O erro não foi do autuante, o erro foi... Eu vejo um pouco diferente. Tá certo. Mas eu vejo, assim, que o que é que eu quero dizer? Só para concluir, porque a gente está
votando mais, não. O que eu vejo é que esses autos de trânsito de reutilização, é preciso o trânsito ter muito cuidado na hora de fazer um auto dessa natureza, de diligenciar todos os fatos antes de configurar esse tipo de infração de reutilização. É uma sugestão, assim, que talvez a gente possa até encaminhar para o trânsito para encontrar uma forma mais segura de fazer esse tipo de autuação. Porque eu estou vendo que está sempre caindo no mérito, sabe? Caindo o recorrente tendo razão, ou a gente constatando o equívoco. Pronto, só isso. Doutora Dalcília pediu a palavra. Doutora Dalcília. Pedi. Conselheiro Michel, eu estava olhando aqui a explicação do fiscal, aqui o relato da informação complementar. Ele disse que essa transferência foi transporte aqui, estou tentando recuperar aqui, eu abri um bocado de arquivo junto. Ele fala que foi confirmado pela transportadora. Eu estava tentando aqui montar a sequência aqui da entrada, que ele relata, né? Que ele relata a entrada pelo veículo e diz as placas, diz o número do manifesto e o número ele saltou uma nota. O que me chamou a atenção é isso, porque se o manifesto foi cancelado totalmente, por que ele autuou apenas uma nota fiscal? O conselheiro entende por quê? Porque tinham 4 notas no manifesto que foi cancelado. Significa que as outras entraram? Ele deve ter lavrado outro auto, com outra nota. E chegaram 2 notas lá para ele. Então, ele deve ter lavrado um auto para cada nota. Aí ele diz aqui no final, consta no sistema a regularidade do registro da ação fiscal e tal fato não foi contestado pela transportadora e nem pelo contribuinte destinatário. Já foi decorrido 9 dias desse registro. Porque quem vai saber isso não é o contribuinte destinatário, é o remetente que soube de todas essas informações e não o destinatário. Certo. Obrigada, conselheiro. Nada. Acho que já está claro. O que aconteceu? A transportadora falou com o remetente para entender, depois que entendeu, fez a sua defesa. É uma situação peculiar mesmo, foi um equívoco cometido pela administração tributária num primeiro momento, que levou a um segundo equívoco no segundo momento. Presidente, doutor Michel. Doutor Fred. Falar, senhor presidente. Você está me ouvindo, presidente? Estou. Tá, ok. Só uma observação, Michel. É estranho que uma nota fiscal vinculada a um manifesto ainda aberto possa se vincular a um segundo manifesto, né? Mas não estava aberto, aí é que está. Ele fechou no dia anterior. O ponto-chave aí é o documento que tem nos autos mostrando que esse manifesto de Jaguariúna para João Pessoa já estava encerrado um dia antes da passagem da mercadoria de João Pessoa para Juazeiro. E por que ele, então, o ponto nevrálgico é como é que ele identificou que o sistema, isso não estava fechado? Como é que ele vinculou essa nota com uma nota fiscal ainda aberta? Porque a ação fiscal foi aberta com a abertura, com a emissão da nota fiscal ou do manifesto. Mas ela está fechada com a conclusão do manifesto? Aí é que está. É uma melhoria que o sistema precisa. Quando o manifesto é encerrado, não encerra automaticamente a ação fiscal de trânsito. Isso é que tem que ser. É a melhoria que o pessoal do Eu falei para o Ivanildo ontem. Ivanildo, de fato, tem que falar para o pessoal. Mas o Ivanildo já nem está mais no trânsito, né? Nem sei como é que está essa história. A Lúcia e o Elton. Bom, pessoal, acho que está bem debatido. Vamos para a votação, pessoal, para a gente encerrar, que hoje é sexta-feira. Michel, como vota? Devido a todo o exposto, senhor presidente, eu voto pela improcedência do auto de infração. Doutora Dalcília. Em virtude de todo o exposto pelo relator, voto com o relator, pela improcedência. Doutor Tiago. Com o relator. Doutor Fred. Com o relator. Doutora Francileite. Com o relator. Doutora Ivete. Com o relator. Então, a quarta Câmara, por unanimidade de votos,
conheceu do recurso ordinário, dando provimento no sentido de modificar a decisão de procedente para improcedente, nos termos aliás, contrariamente ao parecer, mas de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. Acho que concluímos Senhor presidente, só um adendo. Tinha, nas alegações do contribuinte, um pedido de nulidade da decisão singular. Eu acabei, mas não acho necessário nós averiguarmos, porque já é para improcedência. Não, nós não vamos averiguar a nulidade por entender os conselheiros que a autuação é improcedente. Exato. Ok? Pronto, concluímos nossos quatro processos, 2 foram sobrestados, mas parece que os outros que sobraram, e mesmo os que foram sobrestados, foram muito debatidos. Vai servir os debates para a próxima vez que voltarem para nossa corrida. E aí, Paulinho, a gente já põe no próximo mês esses 2 processos da conselheira, e põe o terceiro deles também, para poder a gente fazer tudo numa sessão só. Obrigado, senhores, e até segunda, né? Segunda? A gente tem mais. Bom, até segunda. Fique com Deus e se cuidem. Bom final de semana, pessoal. Um abraço. Igualmente. Saúde. Pessoal. Bom final de semana. Tchau. Tchau.